Boa noite, pessoal. Então, nós iniciando nossa reunião, né? Tenho o prazer aí de apresentar o professor Edgar Nunes de Moraes. Ele é professor titular da Faculdade de Medicina, coordenador de serviço de geriatria do HC, tem muita experiência aí na geriatria e vai nos brindar aí com o tema Síndrome de Fragilidade no Idoso, método de avaliação e implicações, tão importante para a nossa especialidade, né? Tanto na cardiologia geral quanto na arritmia, à medida que nós estamos cada vez mais tratando pacientes mais idosos e com cada vez mais intervenções menos invasivas, mas que não deixam de ser intervenções cirúrgicas, procedimentos que levam a internações e complicações. Então é sempre importante a gente ter esse, esse conhecimento aí desse tema junto com a geriatria. Muito obrigado, professor, pela oportunidade aí. Tá ótimo. Então, obrigado aí pelo convite. Eu espero que essa conversa de hoje gere desdobramentos, né, aumentando mais a parceria, né, nossa com, com a cardiologia. Né? A gente tem realmente um interesse muito grande, né, na questão das doenças cardiovasculares. Não é à toa que é a principal causa de mortalidade nos nossos idosos. Né? Então, realmente, é um tema muito relevante. Né? E como todos sabem, né, a fibrilação atrial é algo que realmente a gente vê muito, mas muito mesmo, particularmente no idoso frágil. Então, enquanto que a prevalência geral é 10%, vamos dizer, dos idosos, né, isso vai para 20% ou mais nos idosos mais frágeis. Eu tenho para mim que a fibrilação atrial é a manifestação cardiológica, né, desse processo, desse grande processo inflamatório que a gente chama de fragilidade, que tem a ver, né, com o próprio inflamage, né, que é o envelhecimento por si só. Então, o meu objetivo aqui é trazer isso que a gente chama de fragilidade, né, para vocês entenderem a nossa forma de pensar e, a partir daí, ver o que fazer com as condições crônicas nesse indivíduo. Então, eu imagino que, quando se fala em fibrilação atrial, a gente está se falando de uma condição crônica, né, de saúde, que é extremamente frequente, tá? E que a gente realmente tem que ficar atento, porque ela aumenta muito o risco de mortalidade nesse indivíduo. E essa é uma grande preocupação nossa na geriatria. Né? Por quê? Porque as pessoas têm uma visão ainda idadista, né? Digamos assim, da pessoa idosa. E tudo que ela tem é da idade. Né? Tudo é a idade. Então, a única coisa que as pessoas conhecem do envelhecimento da pessoa idosa, do idoso, é a idade. Né? Então, olha, 60 anos, 70 anos. Em cardiologia, eu acho muito interessante, né? Os consensos colocam a fragilidade como sendo aquele indivíduo acima de 75 anos. Isso é um absurdo, não tem o menor cabimento. Porque eu tenho indivíduos com 80 anos, com 90 anos, que estão ótimos. Eu tenho de 60 que estão péssimos. Então, a idade, tá, gente, é a coisa mais inútil que tem do ponto de vista de ser marcador dessa condição crônica que a gente chama de fragilidade, que tem a ver com esse construto que é a vitalidade. Então, as pessoas confundem vitalidade com a idade, ou seja, quanto maior a idade, menor a vitalidade. Olha, não necessariamente, não é uma relação linear, tá? E é por isso que nós temos que ir além da idade, para entender qual que é a reserva homeostática desse indivíduo, ou seja, qual é a saúde desse indivíduo. Por isso que nós desenvolvemos esse conceito da resiliência homeostática, que realmente reduz, mas não é com a idade, é com várias alterações crônicas que vão se acumulando nesse indivíduo e vão realmente reduzir essa capacidade de tolerar uma agressão, como, por exemplo, uma fibrilação atrial, ou uma ablação, ou uma cardioversão, ou uma intervenção qualquer, mesmo que seja medicamentosa. E o nosso grande parâmetro de vitalidade é a capacidade funcional. Então, olha, aquele indivíduo que é independente para as tarefas do dia a dia, que a gente chama de atividade de vida diária, ele tem muita vitalidade. Muita vitalidade, né? Eu não tenho dúvida, ele pode ter 1 milhão de doenças, mas ele é robusto. Ele é robusto.
E à medida que eu estou declinando a vitalidade, como vocês estão vendo nesse triângulo, eu vou partindo, olha, para um declínio funcional iminente ou até estabelecido. Então, nós desenvolvemos uma classificação que leva em conta isso. Eu tenho idoso, então, robusto, que são 3 tipos de idosos robustos. Eles são independentes, fazem tudo. Isso é o normal do envelhecimento. O extrato 1 é aquele indivíduo que não tem absolutamente nada. Absolutamente nada. Ele pode ter 100 anos. Se ele não tiver nenhum fator de risco, nenhuma condição crônica, não tiver nada, ele é robusto. Ou seja, a alteração da senescência nesse indivíduo foi muito... foi normal, digamos assim. Porque o que a gente vê no dia a dia não é do envelhecimento normal, é do envelhecimento patológico, que a gente chama de senilidade. Esse termo eu não gosto nem de pronunciar, porque tudo que o idoso tem de ruim chama-se senilidade. O extrato 2 é aquele idoso que é robusto, ele é independente, mas ele tem lá uma hipertensãozinha, tem lá uma condição crônica, um fator de risco. Tá ótimo, maravilhoso. O idoso extrato 3 tem uma doença estrutural, por exemplo, tem uma doença arterial coronariana, ou tem uma fibrilação atrial. Mas ele é robusto, ele é saudável. Então, eu tenho que reconhecer quem é quem para saber como manejar esse indivíduo para que ele não afunde. Ou seja, nesses indivíduos, eu tenho a senescência, que ela tem um peso, mas é um peso muito pequeno no processo de fragilização. Eu tenho os fatores de risco e as doenças mais simples, como hipertensão, um diabetes simples, sem muita complicação, sem lesão de órgão-alvo. Agora, aqui no extrato 3, eu já tenho uma doença propriamente dita. Mas esse idoso continua robusto. Isso resgata o conceito da OMS de que saúde não é simplesmente ausência de doença, é muito mais do que isso. Agora, à medida que esse processo evolui com multimorbidade, ou seja, ele não tem só um diabetes, ele tem um diabetes, uma hipertensão, já tem uma doença arterial coronariana, já complicou. Ele já tem condições crônicas múltiplas. Ou tem uma alteração que é muito frequente com o envelhecimento, que é a diminuição da função muscular, que é a sarcopenia. Ou tem já alguma alteração cognitiva, ele continua sendo independente, só que ele já tem alterações mais complexas, ele já está afundando nesse processo de fragilização. Esse tem o que a gente chama de declínio funcional iminente. Tá? Ele é independente para as AVDs instrumentais, ou seja, ele consegue sair sozinho, consegue controlar o dinheiro, ele consegue fazer compra, mas ele tem mais dificuldade, por exemplo, para fazer uma viagem longa, como ele fazia anteriormente. Então, é um idoso que eu tenho que ficar mais atento a ele. E, finalmente, o idoso que a gente chama de frágil, que é aquele idoso que já tem um declínio funcional. É o extrato 6, 7, 8, 9 e 10. Então, observem que eu tenho 10 tipos de idosos. Por isso que eu não posso dizer que no idoso a ablação é assim ou não é. Não interessa. Olha, o que importa não é a idade, é quem ele é, qual que é o grau de vitalidade. O idoso extrato 6 é aquele idoso que já perdeu mais vitalidade. Só que ele consegue fazer algumas coisas ainda do dia a dia, das AVDs instrumentais. Faz tudo de AVD básico. Ele toma banho, se veste tranquilo. O 7, não consegue fazer mais nenhuma atividade que a gente chama de instrumental. Ele não consegue mais controlar o dinheiro, sair sozinho, não consegue mais fazer as coisas instrumentais mais complexas, mas consegue tomar banho, se vestir, assim por diante. O 8 já não consegue tomar banho, ou se vestir, ou usar o banheiro de forma adequada. O 9, a única coisa que ele faz é comer sozinho. E o 10, nem isso ele faz. Então, observe que eu entender isso aqui é relativamente simples. Relativamente simples. Não tem nenhum exame complementar que me dá essa resposta. Tá? Então, acho que esse é o ponto de partida. Eu tenho que saber qual que é o extrato clínico funcional daquele indivíduo, daquele idoso que eu estou cuidando. E não interessa a doença que eu estou tratando. Eu tenho que saber quem é a pessoa. Por quê? A meta terapêutica depende do grau de vitalidade. E o seu contraponto, que é a fragilidade. Observe que o triângulo, né, eles se complementam. Né? À medida que reduz a vitalidade, aumenta a fragilidade. Então, a fragilidade ela não é dicotômica. Esse conceito é equivocado. De que é sim ou não. E vou tentar mostrar para vocês como que esse conceito ele é amplo. Então, a vitalidade, ela começa lá atrás, aos 60 anos, ou até antes, tá? Então, por exemplo, à medida que a pessoa tem uma hipertensão,
ou um diabético, isso já tem uma sementinha da fragilidade. Ela pode germinar. Nada mais é do que a lesão de órgãos-alvos e pode levar a um declínio funcional. Secundário, por exemplo, a um AVC, é a grande complicação da fibrilação. Ou uma insuficiência cardíaca, ele vai perdendo a sua independência e a sua autonomia. Então, esse conceito de fragilidade que a gente utiliza é um conceito mais amplo, ou seja, ela é uma condição crônica de saúde. Ela tem que ser reconhecida. Ela tem um caráter biopsicossocial, não é só biológica, como a gente vai mostrar para vocês. Ela é multidimensional, ela é abrangente, como tudo na nossa especialidade, dinâmica, qualquer coisinha ele pode, um medicamento inadequado, né, pode fazer um estrago, como, por exemplo, a miodarona. A miodarona é um medicamento que realmente a gente tem muito medo no idoso, pelos possíveis problemas que ela pode dar. Da mesma forma que a digoxina, enfim. Então, ela é muito dinâmica. Por quê? Então, a fragilidade nada mais é do que uma redução dessa capacidade adaptativa. Então, ela é abrangente, dinâmica, contínua, progressiva, mas pode ser reversível, principalmente se ela for secundária à iatrogenia. Então, você tem uma diminuição da capacidade adaptativa ou resiliência. Eu gosto muito desse termo, que é o quê? Que é a reserva homeostática, tá? De cada órgão e do organismo como um todo. Então, essa diminuição da resiliência diante dos desafios físicos, psíquicos, emocionais e sociais. E isso leva a um risco maior de declínio funcional, de hospitalização, de institucionalização e de óbito. Então, observe que é um conceito amplo. Tudo em geriatria é amplo, tá, gente? É abrangente. Do ponto de vista fisiológico, é uma diminuição da reserva homeostática em um sistema fisiológico ou em vários. Então, por exemplo, olha, no idoso, a gente vai ter classicamente, praticamente todo idoso vai ter uma disfunção contrátil, no sentido da função diastólica. Isso é algo que acontece com essa hipertrofia. O único músculo que hipertrofia com envelhecimento é o cardíaco, né? Mas, infelizmente, não é para o bem, é para o mal, né? Porque todo idoso, potencialmente, ele tem uma ICFEP, né? Uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Então, todo idoso, a maioria dos idosos, quando tem uma infecção urinária, uma infecção, ou mesmo qualquer intercorrência aguda, ele pode fazer edema agudo de pulmão. Porque a reserva homeostática da pulpa, ela não é boa. Isso se aplica a todo o sistema fisiológico. Há uma redução, que pode ser maior ou menor intensidade, diminuindo, fazendo com que haja uma redução dessa redundância fisiológica que todo órgão tem. Então, por exemplo, o pulmão, ele perde 0,5% a 1% do volume respiratório forçado por ano a partir dos 40, 50 anos. O rim, mesma coisa, 0,5% a 1% do clínice a cada ano. E assim por diante. Agora, se tiver, isso é a senescência. Agora, é muito raro o indivíduo idoso ter só as alterações da senescência. Ele tem outras comorbidades, outras agressões, né, que são as condições crônicas. Por isso que é muito difícil separar o que é normal da idade e o que não é normal, tá? O que deve ser investigado e tratado. Então, os determinantes da fragilidade são múltiplos e não de forma isolada, eles vêm junto, né? Infelizmente, tudo vem embolado, né? Isso que é o idoso frágil. Tem várias coisas ao mesmo tempo. Olha, eu nunca tive um paciente lá no Geni Faria, onde a gente atende o idoso frágil, vou mostrar qual é o critério para chamá-lo de fragilidade, que tem só fibrilação atrial. Esse indivíduo não existe para nós. Vocês podem até ter, mas a gente não tem. Por quê? Porque esse indivíduo tem, além da fibrilação atrial, tem uma hipertensão, tem um diabetes, tem uma demência, tem uma depressão, enfim. Ele tem várias coisas ao mesmo tempo. Por isso que não dá para separar essas condições crônicas, né? E então ela deve ser reconhecida. Essa condição, que a gente chama de fragilidade, que é uma condição, então, absolutamente acumulativa, ela tem que ser reconhecida para poder evitar a história natural, que é esse acúmulo de déficits, digamos assim, que é um dos modelos de fragilidade que eu vou mostrar para vocês. Então, observem que o problema começa lá na mitocôndria, né? Através desse estresse oxidativo, esse dano do DNA, ele vai levando a um inflammaging em maior ou menor gravidade, intensidade, levando a um desequilíbrio energético, deficiência anabólica e vai gerar as incapacidades funcionais. E ela também
leva a um ciclo vicioso. Por isso que fragilidade gera fragilidade, né? É auto-perpetuante. É igualzinho o que acontece na insuficiência cardíaca, não é? Os mecanismos compensatórios são mais lesivos do que a própria causa da insuficiência cardíaca, né? No caso da ICFR, onde esse modelo está muito claro. E o nosso grande parâmetro, né, para ver a fragilidade desse conceito é exatamente a capacidade funcional. Daí vem aquela classificação que a gente consegue definir claramente qual que é o extrato clínico funcional. Por que essa classificação é importante? Por que ela tem que vir primeiro? Olha, qual que é, então, o extrato clínico funcional que o meu idoso está? É o extrato 1 ou é o extrato 10? Então, olha, eu tenho 2 indivíduos que são hipertensos, tá? Então, um é o extrato 2 e o outro é o extrato 10. A meta muda completamente da pressão arterial, se for o 2 ou se for o 10. Tá? Então, quanto mais frágil é o indivíduo, menor a resiliência homeostática, mais risco ele vai ter de complicações do tratamento e menor vai ser o benefício, porque já perdeu. Enquanto que o extrato 2 pode perder, o 10 já perdeu. Então, teoricamente, eu perdi o time, né, de fazer a cardioproteção, a neuroproteção ou a nefroproteção. Então, nós, em 2016, publicamos essa classificação clínico-funcional, que é o que nos ajuda a definir quem é esse idoso, qual é o extrato, o grau de vitalidade ou de fragilidade. E vamos além, né, nessa classificação. Qual é o determinante? Se é um problema na cognição, ou seja, uma demência, no humor, ou seja, uma depressão, um quadro, um transtorno mental, na mobilidade ou na comunicação. E o suporte sociofamiliar. Então, por exemplo, na fibrilação atrial, se a gente tem um indivíduo, né, que é frágil, né, um idoso que é frágil, e tem uma fragilidade sociofamiliar, lembre-se que eu falei que o conceito é biopsicossocial. Você vai passar um Marevan para ele, sendo que ele tem que fazer o RNI com frequência, tem que ter muito cuidado com a dieta. Olha, vai ser um problema. Ah, não, então vou passar um novo anticoagulante. Mas ele tem condição de adquirir? Então, a questão da fragilidade sociofamiliar, ela é absolutamente importante na tomada de decisão. Qual o melhor tratamento para esse indivíduo, né? E olha que interessante, essas duas senhoras têm a mesma idade. Uma é extrato 2, é hipertensa, e a outra também, extrato 2, é hipertensa, só que ela tem outras coisas, além da hipertensão. E tem a mesma idade. E são completamente diferentes do ponto de vista da vitalidade ou da fragilidade. Então, a primeira decisão, o primeiro diagnóstico que eu tenho que fazer em todo idoso é qual que é o extrato clínico funcional dele. Para eu discutir, inclusive, acho que uma questão que vocês lidam com frequência é a proporcionalidade terapêutica. Olha, uma coisa é o idoso extrato 2 ou 3 ou 4, outra coisa é o extrato 10. Será que eu vou fazer uma terapia invasiva de qualquer coisa que seja num idoso que não consegue nem comer sozinho? Não faz o menor sentido. Você vai prevenir o quê? Ele já perdeu tudo. Já perdeu tudo. Então, é um indivíduo onde o foco é conforto. É conforto, é cuidado paliativo. Diferente do idoso extrato 2, 3, enfim. E ambos têm a mesma idade. Tá? Então, esse conceito é muito importante, isso ser incorporado à prática clínica. No nosso serviço, nós chegamos, por exemplo, a um consenso nosso do tratamento do controle glicêmico do diabético. Tá? Então, esse é um fluxograma que a gente organizou para a gente responder a seguinte pergunta: qual que é a meta de glicohemoglobina no diabetes no idoso? Opa, depende. Se for um idoso robusto, extrato 1, 2 ou 3, é a meta próxima do adulto, 7, 7,5. Se for um idoso frágil, olha, 8 a 9. Aqui eu quero evitar somente as complicações hiperglicêmicas, como coma e hiperosmolar. Isso que eu quero evitar. Não é que eu não quero, eu não vou conseguir evitar a lesão microvascular, nem macrovascular nesse indivíduo. Ele já perdeu, ele já teve isso. Então, a meta, ela muda. E aqui, à medida que eu vou fragilizando, eu vou tendo maior risco de hipoglicemia, de interação medicamentosa, de problemas associados com o tratamento. Então, aqui vocês veem como que essa classificação ela é importante na tomada de decisão da meta. E, além disso, eu vou ver também outras questões, como o fenótipo desse indivíduo, anorexia, subnutrido. Não vai dar metformin. Está cheio de idoso subnutrido tomando metformin.
É um crime, porque vai piorar mais ainda a saúde desse indivíduo como um todo, principalmente a função muscular pela perda de peso. E no obeso, também é outra coisa. Aqui o metformin é interessante, mas hoje eu tenho, inclusive, os agonistas do GLP-1 que podem me ajudar muito. E por último, olha que interessante, o fenótipo cardiovascular. A gente sabe que as novas drogas, né, que a gente tem para o diabetes foram extremamente importantes para a diminuição da morbimortalidade cardiovascular. O endocrinologista ele perdeu, vamos dizer assim, o protagonismo da dapaglifosina, da empaglifosina, dos agonistas de GLP-1. São drogas extraordinárias na cardioproteção e na nefroproteção. Então, a tomada de decisão ela é global, ela leva em conta a pessoa e as comorbidades, né, e as condições crônicas que ela tem. Mesma coisa na hipertensão, igualzinho. Tá? Qual a meta? Não sei, depende do fenótipo clínico-funcional, que é a classificação clínico-funcional, e também do fenótipo cardiovascular. Mas, olha, eu tenho que ter muito cuidado com essas questões aqui. A hipotensão ortostática. O geriatra ele tem pavor da hipotensão ortostática, até porque, infelizmente, a gente não vê com muita frequência, né, os colegas medirem a pressão deitado, sentado e em pé. E não tem outro jeito de dar o diagnóstico de hipotensão ortostática. E aí esse indivíduo vai ter hipotensão ortostática, que a meta é menor que 12/8, 12/7 agora, com o consenso europeu, né? E esse indivíduo, quando fica em pé, vai ter tonteira, tá? E vão achar que é labirintite. E vão tratar a labirintite, sendo que, na verdade, é uma hipotensão ortostática. Além disso, os distúrbios hidroeletrolíticos, a insuficiência renal aguda, esse indivíduo tem uma reserva renal diminuída. E isso foi documentado no grande estudo lá do SPRINT, né? Que ele disse que avaliou idoso frágil. Não é verdade. Ele avaliou idoso frágil no conceito vigente, que é o fenótipo da Linda Fried, que eu vou mostrar para vocês. Não é esse aqui que nós estamos falando, que é o idoso dependente. É o idoso que tem uma reserva homeostática muito menor do que o idoso que tem somente o fenótipo da Linda Fried. As quedas, que é um problemão, é tão grave quanto o infarto ou um AVC. Porque para ter uma fratura de fêmur, um hematoma subdural, olha, você vai fazer um estrago na vida desse indivíduo. E a própria incontinência urinária. Está cheio de idoso tomando diurético com incontinência urinária. Tá? Então, olha, para lá. O nosso objetivo não é tratar doença, é tratar pessoas, é cuidar de pessoas. Então, imagina só, você transformar um indivíduo que era continente em incontinente. Será que você melhorou a vida dela? Será que não tem um outro tratamento para essa hipertensão, né? Um outro fármaco que vai fazer o mesmo efeito e não vai causar incontinência urinária? Será que você perguntou como é que está o controle miccional desse indivíduo? Então, isso tudo eu tenho que levar em conta na hora de definir o tratamento. Mesma coisa para a doença arterial coronariana. Esse é o fluxograma que a gente utiliza no serviço para discutir qual é o melhor tratamento, né, do paciente, do idoso, e do idoso frágil. Não é o idoso frágil. O robusto é muito semelhante ao adulto. O frágil é diferente. Tá? É claro que, felizmente, as evidências estão caminhando muito na direção do tratamento conservador. Tá? Mas, assim, realmente é algo que a gente tem que refletir antes de definir o que eu vou fazer com esse indivíduo. A doença, a coronária, às vezes ela tem as mesmas alterações em dois tipos de dó, só que um é robusto, tá? Ele pode ser robusto, mesmo com doença arterial coronariana, e o outro é um estrato 10. Não faz muito sentido eu usar a mesma intervenção para essas duas pessoas completamente diferentes. Então, a fragilidade é um ciclo vicioso, e aí nós desenvolvemos essa imagem do pentágono da fragilidade, para vocês entenderem a lógica, os vários tipos de fragilidade. Então, pentágonos são 5 triângulos, né, regulares. Então, olha, eu tenho o primeiro deles, que é o que vocês conhecem, que é o que normalmente está na literatura, que é o fenótipo da Linda Fried. Tá? O que tem a ver com sarcopenia e desnutrição? Na verdade, é tudo igual, não tem diferença. Tá? Então, vocês vão ver que, olha, a grande maioria do conceito de idoso frágil vem daqui. Vem daqui. Esse, para nós, nem é frágil. Ele tem o fenótipo da Linda Fried, ele tem o fenótipo da fragilidade. Mas ele não é esse frágil dependente. Então, por isso que é muito importante vocês, quando falar idoso frágil, o frágil segundo quem? Então, no título estava síndrome da fragilidade. Tá, mas o que é isso? Segundo qual autor? Qual que é o conceito? Esse é um problema grave da nossa especialidade. Olha,
Apesar de ter divergências na cardiologia, a gente sabe muito bem o conceito de hipertensão, né? O conceito de ciência cardíaca, doença arterial coronariana. Aqui a gente não tem isso consensual. Por quê? Porque é multidimensional, é abrangente. Essa que é a dificuldade, não dá para pôr numa caixinha só. Por isso que, em vez de pôr uma caixinha, eu coloquei um pentágono, para ver se a gente consegue entender melhor. E eu tenho, além da fragilidade física, a fragilidade clínica, que é, inclusive, um outro modelo muito importante de fragilidade, que é o modelo do Rockwell, que é o índice de fragilidade. Mas é um modelo matemático, não tem pé nem cabeça. Agora, eu tenho fragilidade dos órgãos, inclusive o que eu chamo de fragilidade cardíaca. Por exemplo, essa hipertrofia do ventrículo esquerdo que acontece com o envelhecimento diminui a reserva hemostática desse coração. Tá? É um pródromo, digamos assim, de uma ICFEP. Né? Da mesma forma no osso. A osteoporose é uma fragilidade óssea. Qualquer coisa pode quebrar, no caso, uma queda da própria altura. Então, isso a gente chama de fragilidade clínica, de único sistema ou de múltiplo, que é a multimorbidade, que é o que você deve ver no dia a dia. Né? Esse idoso não tem só uma doença. Esse, gente, é um dos maiores problemas hoje de saúde pública, é a multimorbidade. É um indivíduo que tem várias coisas ao mesmo tempo. Tá? Então, eu tenho que tratar o indivíduo, a pessoa, e não a partezinha dela. Essa que é a dificuldade que a gente tem na prática clínica. Mas, além disso, eu tenho a fragilidade cognitiva, a demência, né? Os transtornos neurocognitivos. Olha que dificuldade que vai ser lidar com esse indivíduo. A fragilidade psicológica, a depressão, a diminuição da resiliência aos problemas, a ansiedade e a fragilidade sociofamiliar. Então, esse é o pentágono que eu espero que, a partir desse nosso encontro, você pense nele quando estiver diante de uma pessoa acima de 60 anos. Porque esse é o alvo. Eu tenho que conhecer como que esse indivíduo, se ele está com esse pentágono dele bonitinho, ou se ele está todo irregular, né? Todo tortinho, que é o idoso frágil. E não é numa direção, não é um conceito específico, depende de qual sistema, de qual conceito que você está utilizando para dizer que esse idoso ele é frágil. Então, essa revisão, né, mostra claramente, olha aqui, o tanto de conceito de fragilidade. Né? São todos conceitos de fragilidade. Então, mas é frágil segundo quem? Aqui é o modelo da Linda Fried, que eu vou aprofundar um pouquinho mais, e do Rockwell, que é um índice de fragilidade. E, a partir desse índice, ele criou o Clinical Frail Scale, que é igualzinho, muito semelhante àquela classificação que eu mostrei para vocês. Muito semelhante. É do extrato 1 ao extrato 9. Tá? Então, very fit, well, enfim, é muito semelhante àquilo que a gente construiu, baseado no Clinical Frail Scale, mas de uma forma mais simples, mais baseada na presença de comorbidades, de multimorbidade e do próprio fenótipo da Linda Fried, que a gente incluiu nessa nossa classificação. E aqui a gente vê basicamente o que acontece com o envelhecimento, né, nas doenças cardiovasculares e na fragilidade. Por quê? O construto básico, eu já mostrei para vocês. Eu tenho alterações celulares, intracelulares, vão levar a alterações metabólicas, inflamatórias, que vão levar às condições crônicas. Todas elas, tá, gente? Olha, a demência, o DPOC, a insuficiência cardíaca, doença arterial coronariana, doença renal crônica, todas têm um substrato mais ou menos semelhante. São doenças inflamatórias crônicas. Por isso que ela vem junta. Não tem como separar uma da outra. Tá? E aqui nesse artigo deixa muito claro como que é o manejo, o que eu tenho que ter cuidado nesses indivíduos. Tá? Como que eu vou intervir nessa condição global que se chama fragilidade. E aqui, interessante, né, nesse artigo, ele deixa essa conclusão. Né? Como que eu vou lidar com isso, então? Infelizmente, a gente não tem isso definido. Né? Quer dizer, volto a insistir, em cardiologia, o que normalmente a gente vê que a definição de idoso frágil é 75 anos, né? O que a gente acha um equívoco, né? Porque isso, eu não posso deixar de tratar um indivíduo com 80 anos que é robusto porque ele tem 80 anos. Né? Da mesma forma, eu não devo intervir no indivíduo de 65 anos que é frágil, mesmo não tendo 75 anos. Por isso que a idade não pode ser o único marcador. Ela interfere, como a gente vai ver, mas é muito pouco. E aqui eu trago para vocês, tá, todos os conceitos de fragilidade que a gente chama de fenótipos, que é o pentágono. A fragilidade física, olha, eu tenho esses 3 conceitos, aqui tem a definição de cada um deles. A fragilidade óssea, o que é isso? A digestiva, tá, gente? Esse termo está sendo cada vez mais utilizado. A cardíaca, né? A oral,
Enfim, e o modelo do Rockwood da multimorbidade, e a fragilidade cognitiva, psicológica e sociofamiliar. Novamente, eu trago para vocês esse modelo de fragilidade, que a gente chama de fragilidade de sistema fisiológico múltiplo, que é a comorbidade, que é a multimorbidade. O termo correto nem é comorbidade. Quando você fala em comorbidade, você está fazendo uma relação hierárquica, né? Tem uma e tem a segunda que tem a ver com a primeira. Não, multimorbidade é a co-ocorrência. E isso é a regra. Nos nossos idosos, mais de 50% dos nossos idosos têm multimorbidade. Tá? E aí vem a fragmentação, que é o maior problema. Né? Cada um cuida de uma parte da pessoa. Ou seja, ninguém cuida da pessoa. E aqui eu trago até o que aconteceu classicamente na cardiologia, né? A obesidade, a dislipidemia, o diabetes, hipertensão, doença renal crônica, síndrome cardiorrenal metabólica. Que lindo, agora já aumentou, né? Agora já tem o fígado no meio. E a gente vai além, não tem mais coisa, não é só a síndrome cardiorrenal metabólica hepática. Tem cardiorrenal metabólica hepática e sarcopênica, porque esse indivíduo certamente tem uma disfunção muscular. Então, cada vez mais, a gente está vendo as pessoas entenderem que não dá para fragmentar. Não dá para fragmentar o indivíduo. Porque, além disso, inclusive, vai ter outras coisas, né? Ele vai ter lesão de órgão-alvo da síndrome cardiorrenal metabólica. Por isso que eu achei muito interessante, e a gente está utilizando cada vez mais aquele algoritmo, né, de definição de risco cardiovascular, que é o PREVENT, né? Ou PREVENT. Achei ótimo, fabuloso, porque leva em conta várias coisas, né? Que a gente vê no nosso idoso. E com isso, tá, gente, eu tive uma grande mudança, que eu reduzi em 40% o uso de estatina. Por quê? Porque o grande problema da SVD de 2013, olha, dificilmente um idoso escapava da estatina. Agora escapa. Gosto muito da estatina, tá, gente? Mas muito cuidado com a polifarmácia, que é outro problema que a gente vê no idoso, principalmente, aqui sim, no idoso acima de 80 anos. Será que justifica a prevenção primária de uma dislipidemia no indivíduo de 80 anos que nunca teve nada? Prevenção primária. Esse é um questionamento que a gente tem que ter antes de ficar prescrevendo coisas, e não só medicamento, né? Restrição dietética, que a gente morre de medo de restrição dietética. Uma das coisas mais perigosas no nosso idoso é ele fazer ele perder peso, tá, gente? É um perigo, ele perde músculo. Ele não perde peso, ele perde músculo. Então, esse indivíduo vai ter essas condições todas. Ó, tudo isso aqui está de mão dada, tá, gente? Vem junto. Vocês devem estar vendo isso aqui no dia a dia. Olha o tanto de coisa que vê. Então, essa imagem que eu gosto, olha, eu não posso ficar cuidando de árvores, né? Eu tenho que cuidar de pessoas. Porque eu tenho uma árvore que é obesidade, outra árvore que é dislipidemia, outra árvore que é diabetes. Se eu for fragmentar, gente, olha, eu não vou cuidar da floresta. E eu ganho, o meu idoso frágil tem uma florestinha. Aí vem o que a gente chama de pensamento sistêmico, perspectiva sistêmica. A relação entre as doenças, as condições crônicas, é tão importante, ou até mais importante, do que a própria condição crônica isoladamente. Então, esse conceito de multimorbidade, para nós, tem tudo a ver com aquele conceito de fragilidade. Então, olha, aquele indivíduo que tem multimorbidade, ele é frágil. Ele é frágil. Não há dúvida que a morbimortalidade dele é maior, não tem a menor dúvida. Né? Isso está mais do que demonstrado. Só que, normalmente, a gente continua refém, né, desses dois modelos de fragilidade. Né? E ainda chama o modelo da Linda Fried de fragilidade fisiológica, mas não é fisiológico, não é normal, isso é um problema. O grande problema que acontece com o envelhecimento, gente, é a perda da função da massa muscular. Tá? E esse é o grande substrato do modelo da Linda Fried, que é um modelo que dialoga com o modelo hoje muito mais definido, com critérios muito mais bem estabelecidos, que é o modelo da sarcopenia, que é uma entidade absolutamente importante, principalmente no paciente com doença cardiovascular. Tá? Principalmente no paciente com ciência cardíaca. Olha, uma das coisas que justificam grande parte da dispneia do paciente não é a bomba cardíaca, é a bomba, vamos chamar assim, muscular, né? É o músculo esquelético. Ele tem, muitas vezes, uma caquexia, ele não está recebendo proteína de forma adequada, ele não está tendo uma atividade física capaz de aumentar a massa muscular. Então, a reabilitação cardíaca é muito importante para melhorar a função muscular, não só cardíaca, mas do músculo periférico, do músculo esquelético. E a desnutrição.
que é muito frequente dos nossos idosos. Então, observe que esses três construtos vêm de mão dada. O fenótipo dela, então, que é o que vocês estão vendo aí de conceito de síndrome de fragilidade, é isso, olha, o indivíduo pode ter perda de peso, quer dizer, o indivíduo, os critérios que ela definiu, né? É a perda de peso, fatigabilidade, a fraqueza muscular, baixo nível de atividade física e identificação da marcha. Se tiver 3 ou mais critérios desse, é o idoso frágil. Ele é independente, tá, gente? Ele faz tudo. Para nós, é o idoso extrato 4, extrato 5. Ele tem sim uma condição crônica, mas ele não é ainda dependente. Mas a ideia da Linda Fried foi fabulosa. Por quê? Porque ela pegou uma condição que vai evoluir para a dependência, para aumentar a morbimortalidade. Só que ela é encapsulada. Observe que no nosso modelo nós utilizamos 4 elementos principais da funcionalidade: a cognição, o humor, a mobilidade e a comunicação. Por isso que nós criamos o pentágono, que não é unidirecional, é múltiplo. E aqui você tem um modelo encapsulado que pega basicamente capacidade aeróbica e muscular. Ele é importante? Fundamental, mas não é só isso. Tem muito mais coisa no nosso idoso do que o fenótipo da Linda Fried, que a gente deve reconhecer e deve realmente cuidar. Então, a perda de peso, a fatigabilidade, que é baseado nessa questão do CSD, que é uma escala de depressão. A pergunta é se a pessoa teve que fazer mais esforço, né, para fazer as atividades habituais. A questão da fraqueza, que é o Dinamon Jamal, então aqui, olha, é o equivalente da bomba, eu brinco que é da fração de ejeção, só que é do músculo esquelético e não da bomba cardíaca, tão importante quanto a bomba cardíaca, né, que é a sarcopenia. E a gente utiliza isso rotineiramente para ver a função muscular da musculatura esquelética no membro superior. Nós temos outras provas também que a gente vê equivalentes a essa força muscular pela dinamometria. O baixo nível de atividade física, que realmente é uma forma mais complexa da gente poder avaliar, mas essa é a ideia, pegando esse questionário de Minnesota, para ver realmente se a pessoa reduziu a atividade física. E, por último, a lentificação da marcha, que é um dado extremamente interessante. Extremamente interessante. Então, você pede para o paciente andar 4 metros, numa velocidade usual dele, e vê em quanto tempo ele anda 4 metros. Se demorou mais do que 5 segundos, isso é um problema. Isso é sinal de que a função muscular dele, como um todo, está comprometida. Então, se há um parâmetro, se a gente fosse escolher um parâmetro de fragilidade física, seria a velocidade da marcha. É fabuloso. Vocês vão ver que a gente, inclusive, inseriu no nosso instrumento que nós criamos e que hoje está inserido no Ministério da Saúde. Tá? Então, aqui, vários trabalhos mostrando a importância desse domínio físico da fragilidade. Então, aqui é a fragilidade física. Tá? É essa que vocês estão vendo na literatura, provavelmente. Provavelmente é essa que vocês estão vendo nesses trabalhos que mostram uma alta correlação entre morbimortalidade e esse indivíduo com essa fragilidade. Mas tem um da sarcopenia, que, na verdade, como eu já mostrei, é muito semelhante ao da Linda Fried, só que tem critérios mais bem definidos de sarcopenia. Tá? Então, está direcionando para a sarcopenia. Aqui tem um CID. O fenótipo da Linda Fried não tem um CID. Né? Ele não tem um CID. Aqui tem um CID. Então, cada vez mais, os trabalhos estão tentando definir critérios mais bem estabelecidos dessa síndrome, que é a sarcopenia, que é a diminuição da função muscular. Isso a gente faz cotidianamente nos nossos idosos. Observe que aqui eu tenho a velocidade da marcha, se for menor que 0,8 metros por segundo, ou seja, demorou mais do que 5 segundos para andar 4 metros. É sinal de que tem já um comprometimento do desempenho. Isso é um sinal de mau prognóstico. Tá? E os outros testes, vocês vão ver que em geriatria a gente usa muito o time up and go, que é você, paciente sentado, você manda ele andar 3 metros, dá a volta e senta. Se for mais do que 20 segundos, também não há dúvida de que ele tem um problema global. Não precisa ser basicamente na sarcopenia, pode ter outras coisas também. Então, aqui vocês estão vendo que os conceitos, tá, gente? Eles são dinâmicos, inclusive, né? Estão mudando, né? Como aconteceu com a própria insuficiência cardíaca. E aqui o modelo, os critérios de Gleason de desnutrição, que é um dado extremamente frequente nesse indivíduo que tem a fragilidade física. Na verdade, vem tudo junto, não dá para separar uma coisa da outra. Tá? Então, por isso que a questão da dieta para nós, gente, é absolutamente indispensável. E quando a gente fala em dieta, a gente fala de proteína. Velho não come proteína. Tá? Então, esse é o problema. E a atividade física também
ali faz pouco. Então, por isso que há um mantra, vamos dizer assim, na prevenção da fragilidade, que é o quê? Atividade física e uma ingestão proteica adequada. Então, a gente não pode ficar só na periferia, tá, gente? Nos sistemas fisiológicos. O cerne são as atividades, é o funcionamento da pessoa. A cognição, o humor, a mobilidade e a comunicação. Eu tenho que avaliar disso todo mundo. A nutrição, o sono e a saúde bucal. Olha como tudo a ver, isso tudo tem a ver com a saúde global. Os medicamentos, olha, mais de 40% dos idosos usam polifarmácia, 5 ou mais medicamentos por dia. Isso, a literatura coloca que esses indivíduos com polifarmácia, 50% deles estão tomando medicamento inapropriados, que estão fazendo mais mal do que bem. Então, isso é um sinal de alerta. E os fatores contextuais. Tá? Então, nós desenvolvemos um instrumento, né, que chama Índice de Vulnerabilidade Clínico-Funcional, que avalia isso tudo, tá, gente? Avalia todas essas funções, todos esses itens. Você pode utilizar isso no dia a dia. Tá? Demora 5 minutos para ser feito. E pode ser feito por qualquer profissional, inclusive pelo agente comunitário de saúde. Então, nós publicamos a validação desse instrumento em 2014 e hoje ele está inserido no Prontuário Eletrônico Cidadão, tá? Então, ou seja, no PEC, no grande Prontuário Eletrônico do Ministério da Saúde. Então, observe que aqui a gente avalia a idade, cada pergunta tem uma pontuação, a idade, a autopercepção da saúde e assim por diante, tá, gente? Então, e aí, cada item vale uma pontuação. Se tirou de 0 a 6 pontos, é um idoso robusto, está muito bem. De 7 a 14, opa, está em risco. E acima de 15, ele é frágil. Ele é frágil. Então, a ideia são várias perguntas muito simples, né? Estou mostrando aqui para vocês. Cada uma delas tem uma pontuação. Observe que aqui eu estou avaliando o funcionamento da pessoa. Se continua controlando dinheiro, continua fazendo compra, continua fazendo trabalho doméstico sozinho, né? Sem ajuda. Se toma banho sozinho. Se tem alguma queixa cognitiva, que não é um teste de memória, tá, gente? São queixas cognitivas. Queixas ecológicas que eu vou fazer com o idoso e com a família. Da mesma forma, o humor. Da mesma forma, o alcance, pressão em pinça, para ver o ombro, né? Para ver membro superior e mão. Para ver a capacidade aeróbica, que, como já vimos. Inclusive, aqui nós colocamos alguns dos critérios da própria Linda Fried. Mas o mais importante aqui é a velocidade da marcha. Perguntamos sobre a marcha e quedas, que é outra coisa muito importante, e sobre a continência esfincteriana, além da visão da audição, e a presença de polipatologia, polifarmácia ou internação recente. Então, cada item desse recebe uma pontuação e eu somo. Então, o que é o normal? É 0. Tá? O normal é 0, tá, gente? A única coisa que pode ser normal, se ele, por exemplo, se ele tem de 75 a 84 anos, ganha 1 ponto, que é o peso da idade. E se estiver acima de 85 anos, ele ganha 3 pontos pelo peso da idade. Então, esse é o normal. Qualquer pontuação que a pessoa teve na autopercepção para baixo não é normal. Não é normal. Tem um problema. Estamos diante de um dos possíveis critérios de fragilidade. Tá? Então, essa que é a grande novidade desse instrumento. E está lá, então, hoje, no Ministério da Saúde, você tem lá esse link, né, onde você calcula. A ideia é que todo idoso brasileiro, os 35 milhões de brasileiros, né, de idosos brasileiros, tenham o seu IVCF para mostrar que esse idoso precisa de uma avaliação mais detalhada daqueles fenótipos, daquele pentágono, para ver se está tudo bem ou não está. Tá? Então, a partir desse instrumento, a gente vai conseguir documentar não só as doenças que o indivíduo tem, a hipertensão, diabetes, isso é fundamental, mas a pessoa como um todo, de uma forma simples, e que você, que não é geriatra, não é especialista, pode fazer no seu consultório, no dia a dia. Aqui é o estudo que a gente fez em Uberlândia, onde a gente pegou toda a população de Uberlândia, idosa, e vimos que, olha, só 11% dos idosos tem essa pontuação acima de 15. A maioria é robusto, de 0 a 6 pontos. Olha, esses de cá, eu vou cuidar, eu vou tratar como se fosse um adulto, não tem diferença nenhuma. Né? A diferença é muito pequena. Agora, se for frágil, eu tenho que ter muito cuidado. Muito cuidado. Se for vermelho, acima de 15 pontos. Né? Então, aqui eu trago para vocês que o índice de vulnerabilidade clínico-funcional ele dialoga super bem com aquela classificação, inclusive com a Linda Fried e com o modelo do Rockwood, que são aqueles 2 modelos clássicos de fragilidade. Só que observe que o fenótipo da Linda Fried ele não pega idoso dependente, tá? Então, quando você fala idoso frágil, segundo a Linda Fried, esse indivíduo é independente. Ele faz tudo no dia a dia. Só que ele tem aqueles critérios, né, que ela chama de fenótipo, aqueles 3 critérios, aqueles 3 marcadores de fenótipo de fragilidade, que nada mais é do que
a sarcopenia. Então, esse é o estudo de validação do IVSF-20, e aqui a gente viu claramente que a ótima correlação desse instrumento com uma avaliação especializada, né, feita aqui no serviço. Tá? E aqui os pontos de corte desse instrumento. 0 a 6 pontos, baixa vulnerabilidade, 7 a 14 pontos, média vulnerabilidade, e acima de 15 pontos, alta vulnerabilidade. Então, quem sabe a gente não pode pegar os casos que vocês estão acompanhando na cardiologia, fazer o IVSF e ver como que vai ser a evolução desses pacientes conforme essa definição de fragilidade multidimensional, tá? Que inclui o fenótipo da Linda Fritz. Tá? Então, seria uma coisa muito interessante para a gente poder fazer. E aqui, em 2019, esse instrumento nosso foi comparado com os 50 e tantos instrumentos que tem no mundo inteiro de fragilidade, e ele foi classificado entre os 4 melhores instrumentos de fragilidade nesse conceito de fragilidade multidimensional. E esse estudo desse ano me deixou também muito satisfeito de ver, olha a distância do IVSF para o critério da Linda Fritz. Né? Ou seja, a Linda Fritz não é multidimensional. Ela é interessante, mas ela não é multidimensional. Tá vendo? E aqui a avaliação geriátrica ampla, que é mais complicado, porque tem que fazer instrumentos, escalas mais específicas da nossa especialidade. Então, o IVSF está entre os instrumentos mais multidomínios, tá? E esse é o conceito, cada vez mais, que a gente está vendo de fragilidade. Tá? Agora, obviamente, alguns indivíduos, por exemplo, esse indivíduo que tirou 15 pontos ou mais no IVSF, ele tem que fazer uma avaliação geriátrica ampla. Esse é o nosso paciente. Tá? Então, qual o critério de encaminhamento hoje, né, da atenção primária para nós no serviço? Né? Hoje nós somos o maior serviço de geriatria do Brasil, um dos maiores. Né? Nós disponibilizamos 800 mil primeiras consultas por mês. Tá? Mas não é para todo idoso. Só vai vir para nós quem teve 15 pontos ou mais no IVSF. É esse que precisa de mim. Então, é muito frequente, né, as pessoas perguntarem com que idade eu vou ao geriatra. Olha, não, a idade não é uma doença para ter um médico para cuidar da idade, né? Eu cuido, sim, de idosos frágeis. Como é que eu sei? Com IVSF acima de 15. Aí eu sei. Então, hoje a gente recebe, esse é o critério. Porque esse indivíduo eu vou ter que buscar aquele pentágono na sua plenitude. Então, eu faço a avaliação geriátrica ampla, que é composta de uma avaliação multidimensional, ou seja, eu avalio todo o indivíduo, todo, inclusive a parte contextual, como a gente viu naqueles círculos, para chegar no diagnóstico geriátrico gerontológico, para fazer um plano de cuidado. Isso todo idoso que passa no serviço sai com um plano de cuidado. Você já deve ter visto isso circulando. Tem aquela figura bonitinha, né, da classificação do IVSF, e aqui a gente discute o que fazer com esse indivíduo. Das estratégias preventivas e promocionais, curativas ou paliativas e reabilitadoras. E a proporcionalidade terapêutica. Isso é muito importante. Será que justifica intervenção invasiva caso ele tenha uma condição aguda grave? Será que ele tem que ir para o CTI? Será que tem que fazer intubação? Será que tem que fazer ressuscitação? Ou é mecanismo de morte? Tá? Isso tudo tem que estar claro nesse plano de cuidados. Tá? E aqui eu trago um estudo, só para agora fazer a transição, né, agora para vocês, da fibrilação atrial. Eu achei muito interessante, né, essa mudança, né, da classificação, né, dando a entender claramente, né, isso a gente já tinha essa clareza, que a fibrilação atrial é uma condição crônica de saúde, com períodos de agudização. Né? Então, a gente tem que entender isso como um todo. E aí vem a grande discussão, né, que eu imagino que é o que vocês estão interessados. Vem cá, é o controle de ritmo ou o controle de frequência? Olha, observe que um dos critérios de controle de ritmo é a idade, né? Paciente mais jovem. Eu acho que aqui a gente tem que não colocar, não é a idade, é a fragilidade. Enquanto que no idoso, né, a tendência é o controle de frequência, mas aqui não é a idade, é o grau de fragilidade. Tá? Então, por isso que é a velha polêmica, né, na FA, né, a questão da anticoagulação. Eu acho que isso não é polêmico, né? Não é mais polêmico. Agora, o controle do ritmo e da frequência. E aí, nessa lógica do controle do ritmo, realmente eu tenho muito interesse na discussão que vocês estão tendo, que é a ablação. Eu acho que a ablação é realmente uma coisa muito interessante. Né? A ablação do catéter é realmente... Porque os medicamentos, tá, gente? E aqui a gente coloca a amiodarona, ela é interessante, mas ela é um probleminha, né? Ela é uma tireoide, pulmão, chatina da gente usar, tá? Aqui tem, já estou concluindo, tá, gente?
esse estudo desse ano mostrando, olha, não há dúvida que o idoso frágil tem uma morbimortalidade muito maior. Aqui o odds ratio foi 2,46 no idoso frágil com FA. E aqui é interessante, aqui a vantagem, né, foi para ambos os lados, porque quando a gente pensa em tratar a fibrilação atrial, o que a gente quer? Evitar o AVC. Tá? Mas ao evitar o AVC, eu vou correr o risco da anticoagulação. Então, olha, eu vou perder. Esse é o problema, não há dúvida, você já viu. A fragilidade aumenta, a mortalidade de tudo, de tudo. Tá? Então, por isso que eu tenho que ter muito cuidado. Mas, apesar disso, né, aqui, esse é outro estudo também que eu trago para vocês falando, eu achei muito interessante nessa balança, né, das vantagens e desvantagens do controle do ritmo, do controle da frequência. Olha, essa dúvida a gente continua tendo, tá, gente? Mas a anticoagulação nós não temos dúvida. Se há uma estratégia preventiva que a gente utiliza, é a anticoagulação. E aí vai, olha, estatina, a partir do extrato 8, eu já tenho muita dificuldade de usar estatina para prevenção primária. Prevenção secundária, não tenho dúvida, tá? Mas no extrato 10 eu até tiro, tá, gente? A gente até já discute se vai manter a estatina AS, mesmo que ele tenha tido um infarto ou um AVC. No extrato 10, ele já não consegue comer sozinho, porque o risco é muito grande de ele ter complicações. Dentre elas, a hemorragia digestiva por conta do AS, que é um problemão. Mas a anticoagulação, realmente, eu não tenho dúvida, né, me fazer praticamente em todo tipo de idoso. Tá? A gente dificilmente suspende essa estratégia preventiva nos indivíduos muito frágeis. E aqui eu trago esse trabalho também mostrando o que muda com o envelhecimento em relação a essa decisão terapêutica, né? E aqui os medicamentos. Aqui eu chamo a atenção que nós na geriatria não temos dúvida da vantagem do apixaban. Ele é chatinho, porque é 2 vezes ao dia, mas olha, o dabigatran, depois eu até queria que vocês me falassem qual é a indicação dele, porque até hoje eu não sei, eu não consigo ver a indicação de dabigatran. E o rivaroxaban, apesar de ser uma droga muito utilizada, a gente está vendo alguns trabalhos mostrando que a efetividade é menor e a segurança é pior do que a apixaban. E tem a doxabana, que realmente a gente não tem ainda tanta experiência. Né? A vantagem é que é uma vez ao dia, mas a apixabana hoje é um custo muito interessante e realmente uma polêmica, né? Vamos dizer assim, que é a dúvida que a gente tem é a dose. Observe que aqui, né, a literatura também é muito clara, né? Olha, você vai reduzir para 2,5 na presença de 2 desses 3, tá? Mas é algo que a gente tem que ter um certo cuidado. E uma outra coisa importante, que muitas vezes alguns têm medo de usar anticoagulantes, esses novos, qualquer anticoagulante, por conta de queda. Não, queda não é uma contraindicação, tá? Tem um trabalho clássico, deve ter mais de 10 anos, mostrando que para a pessoa, para o risco de queda, contraindicar o uso de anticoagulante, ele tem que ter 250 quedas no ano para poder isso representar um risco. Então, realmente não é uma contraindicação. Tá? Aqui, esse estudo é recente, né? Eu gostaria também de ouvir a opinião de vocês, que é uma dúvida, né? Na ablação, né? Eu continuo ou não continuo com o anticoagulante? Né? E aí, como é que fica essa história da continuidade do anticoagulante depois da ablação? Aqui está mostrando, né, que nos indivíduos que se mantiveram em ritmo sinusal, né, obviamente, né, aí você poderia pensar em suspender. Não houve diferença, vamos dizer assim. Né? Então, acho interessante para ver a opinião de vocês em relação a essa questão. E agora eu faço, para quem gostou da aula e quiser aprofundar, nós temos esse curso na Hotmart, né, que vocês podem utilizar, podem fazer. Né? Aqui está o QR Code para quem quiser. Nós temos aí até, em comemoração aos nossos 30 anos, um desconto de 50% para vocês fazerem esse curso e assistir às mais de 200 videoaulas. E aqui tem ciência cardíaca, hipertensão, diabetes, doença renal crônica, que é um dos temas mais complexos em termos de condição crônica. Além das outras coisas de demência, enfim, né? Eu acho que é muito interessante. E de cuidado paliativo, que é uma coisa que a gente gosta muito. Tá? Então, quem tiver acesso, o acesso é vitalício. Esse é um curso muito interessante e que permite que vocês, inclusive, participem, né, das nossas reuniões, dos nossos encontros, né, para a gente poder aumentar cada vez mais o conhecimento de geriatria e gerontologia dos nossos colegas, principalmente de vocês que são aqui do Hospital das Clínicas. Tá, gente? Então, esse era o recado que eu queria trazer para vocês. E aí, Marcos, eu não sei como é que vai ser a dinâmica que vocês pensaram em fazer.
Muito obrigado, professor. Tenho certeza que foi muito útil aí para nós, né, no dia a dia aí, ter uma ideia completa aí da avaliação do paciente, da fragilidade, e com certeza isso vai nos ajudar a decidir sobre medicação e intervenção. Eu acho que a gente podia passar para a aula do Marcos, depois a gente Pode, arremete pode começar. no final da discussão. Certo. Ok. Beleza, só colocar em modo apresentação que tá certo. Agora só o modo de apresentação? Ainda não. Ainda Agora não? podemos Peraí, começar. foi mal. Porque teve um delay aqui. Deixa eu. Foi? Foi, certinho. Foi, né? Ok. Então, dando continuidade, obrigado pela disponibilidade mais uma vez. O professor Edgar realmente abriu nossos horizontes, né? E a gente vai falar sobre a parte da fibrilação atrial, né? E a gente trabalha com a parte de intervenção também, tá? Então a gente vai comentar sobre isso e realmente o conhecimento passado foi bastante útil para nós, né? Então não tem conflito de interesse nessa apresentação. Então realmente com o nosso envelhecimento é, a fibrilação atrial caminha de mãos dadas realmente com o envelhecimento, né? Temos acima de 80 anos, acima de 10% de prevalência nessa população. E o nosso país está envelhecendo, assim como também nossa cidade, nosso estado, é, compõe mais de quase 20% de população idosa. Tá? Então, realmente, a gente tem que ter um olhar mais direcionado para essa patologia, né, que é a arritmia mais frequente no mundo, pode chegar até 2,5% até 3%, né, de adultos, e é uma coisa proporcional em relação à idade, como a gente já sabe. E nesse extrato entre 65 e 85 anos, 70% dos pacientes de FA ficam nesse extrato aí. Então, realmente, é um paciente que a gente pega bastante, então você vai ter que selecionar a melhor estratégia de tratamento aí, né? Como eu tinha falado, isso aqui é Brasil. E você já tinha comentado sobre a associação bidirecional entre fragilidade e doença cardiovascular. Então, eu já posso pular esse conceito e vou partir direto para a fragilidade e fibrilação atrial. Né? Existem séries com prevalências diferentes, até por conta do tipo de classificação utilizado, como o senhor já tinha explanado previamente para nós, né? Mas prevalência de FA em idosos podem chegar de 48% até 75%, dependendo da casuística. Em idosos com fibrilação atrial, de 6 até 71% pode acontecer. Então, são situações que a gente fala que tem um cometimento também bidirecional, então uma fibrilação atrial pode causar fragilidade, e fragilidade pode causar fibrilação atrial, né? Isso independente de fatores de risco clássicos, como a idade, o sexo, a multimorbidade, né? Incluindo fatores de risco para doença cardiovascular, como hipertensão, diabetes, né? Dislipidemia. Tá? Então, a própria fibrilação atrial pode aumentar a fragilidade do indivíduo. Por quê? Elas dividem fatores de riscos comuns, né?
essa multimorbidade, né? Que a fragilidade, que pode levar à fragilidade, né? E a fragilidade por si, com sarcopenia, com diminuição da atividade física, da própria capacidade funcional, e a fibrilação atrial pode contribuir com isso daí, levando a mais imobilidade, mais intolerância, diminuição de débito cardíaco, isso levando a um ciclo vicioso de autoperpetuação das duas entidades, vamos dizer assim. E associado a isso, são situações que elevam o patamar para fenômenos tromboembólicos, né? Própria diminuição da prescrição de anticoagulantes por receio, né, de próprios colegas não especialistas, piora do clírice renal, isso daí pode facilitar o desenvolvimento maior de eventos tromboembólicos, e incluindo o acidente vascular encefálico, isso aí realmente vai piorar a fragilidade, realmente ficando nesse ciclo vicioso aí. Falando daquela meta-análise que o senhor chegou a comentar, de a prevalência de fragilidade e o impacto de desfechos, eu trago essa meta-análise, que mais de 1 milhão de pacientes, né, com 33 estudos, mas realmente uma qualidade um pouco mais limitada, só um estudo randomizado, que ele classificou a prevalência da fragilidade nesses estudos foi de quase 40%, e como se fosse uma pré-fragilidade até 35%. Tá? E o que a gente vê é que isso pode ter interferência. Por exemplo, ele faz uma comparação de frágeis e idosos frágeis, fazendo a dicotomia idosos frágeis e idosos robustos, que não teria uma redução da prescrição de medicamento anticoagulante, né? Mas de acordo, ele vai para uma meta-regressão, ele vê que tem a própria idade, assim, tem uma relação inversa, os indivíduos, quanto mais idosos, somente acima de 80 anos, os médicos pisam um pouco o pé no freio, seriam pacientes com um nível mais de maior risco, vamos dizer assim, população de maior risco, para eventos tromboembólicos, mas também pela fragilidade, os prescritores, os médicos, de maneira geral, acabam diminuindo a indicação desse tratamento. E isso leva à própria fragilidade nos pacientes com fibrilação atrial, levam para desfechos mais duros, né? Somente aumentando a mortalidade, né? Até pouco mais de 5 vezes, aumenta o índice, a própria fragilidade na FA de AVE, né? Por conta disso que foi comentado também, e também, por outro lado, aumenta o risco de sangramento 1,6 vezes também. Então, ela por si, ela traz implicações de eventos cardiovasculares maiores, né? A própria fragilidade por si. Então, o tratamento da fibrilação atrial é um tratamento amplo, né? A Sociedade Europeia faz esse mnemônio care, que você tem que avaliar as comorbidades, evitar AVC, então aqui o papel da anticoagulação, fechamento de apêndice, enfim, tá? E a gente vai entrar nesse cenário aqui de redução dos sintomas, aí tentar individualizar para esse paciente qual vai ser a melhor estratégia para ele, controle de ritmo, controle de frequência, né? E, por último, a avaliação que é contínua, né? Avaliação dinâmica e multidisciplinar, e ficar reacessando com o segmento periódico desse paciente. Mas relacionado em relação ao ER, a nossa estratégia de controle dos sintomas, a estratégia de controle de ritmo foi uma coisa que ganhou força, né? Em 2002 foi lançado o AFIRM, que não tinha diferença entre as duas estratégias. Depois foram aparecendo novos estudos, principalmente no cenário da insuficiência cardíaca, que mostrou desfecho, além de qualidade de vida, melhora de sobrevida, indivíduos que podem ter tacardiomiopatias, às vezes assim, pela própria fibrilação atrial, pela irregularidade, pela frequência mais aumentada, levar a disfunção ventricular esquerda, né?
pacientes, assim, com o tempo de fibrilação atrial foi uma coisa que apareceu importante, assim, parece que liga é como se ligasse o cronômetro, né? Intervenções abaixo de um ano melhora desfechos a longo prazo, inclusive até de redução de AVC, independente da anticoagulação. Então, assim, realmente mudou a chave, o controle de ritmo desses pacientes, até aquele paciente que às vezes que tem uma fibrilação atrial persistente, tardia, mais de um ano, com sintoma de insuficiência cardíaca, tudo, que fala que às vezes isso leva a limitação para ele e ele não manifesta assim como assintomático, às vezes você fazer um trial de cardioversão elétrica e reverter esse ritmo e o paciente fala, eu não sentia nada, mas você faz o controle de ritmo e fala, melhorei muito. Então, assim, mudou assim, a chave aí em relação ao controle de ritmo cada vez mais. Então, assim, na ablação por catéter é uma estratégia de controle de ritmo não farmacológica superior aos medicamentos antiarrítmicos, tá? O que é que nós fazemos na fibrilação atrial? Aqui é um recorte aqui do átrio esquerdo, onde nós vamos trabalhar, que 85% dos focos são dessas veias pulmonares, tá? Então, são triggers que começam aí e que disseminam para o restante do átrio esquerdo. Então, nós fazemos na ablação de fibrilação atrial um isolamento elétrico, ou seja, cada aplicação, cada bolinha dessa é um ponto de aplicação que você vai fazer uma desconexão elétrica dessas veias pulmonares e esse foco dela não disseminar para o restante do coração. Eu trago para vocês aqui esse mapa de cores, é um mapeamento eletroanatômico, que nessa coloração, assim, nessa tonalidade, quer dizer que eles são átrios saudáveis. Então, geralmente, fibrilações atriais, início, né? Aqui, no lado direito, a gente tem um átrio tipo, todo em mosaico, com outras cores, verde, vermelha, cinza. Então, é um átrio bastante doente, com cicatrizes, pacientes, às vezes, com muito tempo de fibrilação atrial, átrios grandes, cardiopatias estruturais, valvopatas, miocardiopatia dilatada, tá? Então, assim, já um cenário de doença muito mais avançado, tá? Então, a intervenção na fibrilação atrial, o ideal é a gente começar em fases iniciais, porque realmente as fibrilações persistentes tardias têm menor benefício com a fibrilação atrial. Temos fontes de energia, radiofrequência, né, que foi a primeira fonte de energia. Depois surgiu outra fonte térmica também, que é a crioablação. Aqui é calor e aqui é a crioablação. Tá? Então, foram as fontes de energias iniciais para a fibrilação atrial. Nós publicamos uma meta-análise sobre ablação de fibrilação atrial em idosos, né, acima de 75 anos. E aí a gente tentou fazer um paralelo com os mais jovens, tá? Com os mais jovens, tá? Então a gente fez foram basicamente 27 estudos incluídos, né? Isso aí deu um total de mais de quase 121 pacientes e desses pouco mais 7% eram idosos acima de 75 anos, nesse segmento de 11 a 72 meses. E pudemos observar que realmente comparando taxa de sucesso, então no caso a recorrência de fibrilação atrial nesse segmento, não teve diferença estatística, tá? Então, assim, mesmo com mais comorbidades, né? Átrios com dimensões maiores, então não teve tanta diferença em relação aos mais jovens, tá? Mas quando a gente foi para as complicações, a gente teve complicações de 30% a mais em relação aos idosos, né? Somente capitaneados aí por AVC e complicações de sangramento maior, tá? Então, realmente teve uma diferença estatística na questão das complicações. Então, em relação à taxa o endpoint de sucesso, então teve uma equivalência, mas na taxa de complicações, pouco acima, tá? Assim, mas teve diferença estatística, mas também dentro do que pode ser esperado, assim, para um procedimento nesse grau de invasibilidade. O que a gente viu que os idosos tinham características assim de múltiplas comorbidades, né? Eram mais hipertensos, diabetes, a FA persistente ela predomina mais, né? Do que nos mais jovens. Alto risco mais alto risco de eventos tromboembólicos, aqui no caso a gente usou a ferramenta de Chades-Vass, né? E maior tempo de procedimento nas ablações também, porque tem mais substrato para você modificar.
tá? Em relação à fonte de energia, para nossa surpresa, geralmente são tanto a radiofrequência quanto a crioablação, elas são equivalentes, tá? Em relação a crioablação veio depois, então ela foi provada no inferior à radiofrequência, mas só que nesse cenário aqui mostrou que, em relação ao uso da radiofrequência, a gente viu que recorria um pouco mais, tá certo? E que tinha complicações maiores com a radiofrequência do que com a crioablação. Possivelmente, a gente foi. Os procedimentos de crioablação geralmente são procedimentos menores, que você visa mais o isolamento das veias pulmonares, e a grande modificação do substrato atrial, geralmente, tecnicamente, é uma coisa não tão factível quanto o uso da radiofrequência. Então, a radiofrequência te permite procedimentos maiores, geralmente são pacientes de fibrilação atrial mais persistente também, então, e maior tempo de procedimento. Então, isso aí levantou uma luz para a gente que realmente o idoso precisa ter coisa realmente mais enxuta, um procedimento mais rápido, né? Tá certo? Mas, assim, são pacientes que também podem ter um cenário mais adverso, e também, se você não fizer o que precisa, tem uma chance de recorrência maior também, tá? A idade, em relação na meta-regressão, a idade foi relacionada à maior recorrência, tá certo? Assim como a taxa de complicações. Então, a ablação ela é viável em pacientes idosos com mais de 75, 80 anos, apresentando taxas de sucesso comparáveis em indivíduos mais jovens. No entanto, a incidência de complicação foi superior, isso foi o que concluímos com a publicação do nosso trabalho, né? Eu trouxe aqui esse trabalho relacionado a um registro populacional de ablação e fibrilação atrial em pacientes com insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, tá? E o impacto da fragilidade disso. Então, realmente, os pacientes, nessa casuística, 10% eram frágeis, com a média de 76%, né? Multimorbidades, e realmente os eventos cardíacos adversos cardiovasculares, realmente mais mortalidade maior, e assim como uma permanência hospitalar, então, também maior. Então, realmente, o olhar para ver o status de fragilidade antes de fazer um procedimento é super aconselhável, e você tomar estratégias para minimizar as complicações adversas futuras, tá? Surgiu, pouco mais de 2020 para cá, outra fonte de energia chamada ablação feita por campo pulsado, né? Que aqui a tecnologia não é energia térmica, é que você tem a alteração do campo elétrico da membrana celular, levando uma formação no poro, e a eletroporação e a morte dessa célula, tá? Isso trouxe um ganho importante para nós de redução, assim, praticamente zero de fístula atrioesofágica, que é o nosso grande temor, não é tão frequente, mas a mortalidade é altíssima, mortalidade muito alta, né? E lesões de estruturas, é uma energia vinculada mais realmente ela é direcionada ao tipo de tecido, né? Então, realmente mais relacionada a essa fibra muscular aí do átrio, tá? E essas estruturas adjacentes não estão afetadas, isso aí dando menos, vamos dizer, efeitos colaterais, né? Estenose de veias pulmonares, assim como a redução, a abolição aí dessa parte da fístula atrioesofágica, tá? Então, tem um estudo de mundo real que eles fizeram essa ablação de campo pulsado, uma subanálise desse registro aqui, esse EUPORE, que foi mais de 1.100 pacientes, e eles fizeram uma subanálise comparando indivíduos acima de 80 anos e aqueles abaixo de 80 anos, né? Então, você vê que realmente Chades-Vasque 4, então acima de 2 já é um índice grande que indica anticoagulação e que eventos de tromboembólicos, né? Maiores taxas de hipertensão, né? E nesse estudo, basicamente, a predominância de fibrilação atrial paroxística, né, que tem os melhores resultados, mas também tinha fibrilação atrial persistente, né? Então, assim, mas não tinha critérios de exclusão, então realmente foi um registro mesmo, tá? Então, procedimentos podem
poderiam ter sido realizados só com sedação, né? O tempo de procedimento em relação às energias térmicas, por exemplo, a radiofrequência, muito encurtado, cerca de 50 minutos. Mas uma ablação, como eu mostrei ali com aquele substrato de muita cicatricial, às vezes é um procedimento que leva 3 horas, até pouco mais, 3, 4 horas, né? Um paciente sob anestesia geral, certo? Então, você vê que já encurta o tempo de procedimento, tira uma anestesia geral e a taxa de sucesso foi muito comparável, tá? A taxa de sucesso em relação mostrou a eficácia semelhante, tá certo? Isso aí eu tô te falando nesses estudos, pacientes sem medicação antiarrítmica, né? Então, as curvas se sobrepõem e realmente no final de um ano, mais de 70% esses pacientes mantendo o ritmo sinusal sem recorrência. Mas complicações continuam superior na população mais idosa, acima de 80 anos. A complicação geral foi semelhante, não teve diferença estatística, mas quando a gente foi em tamponamento cardíaco, mas quando a gente foi para AVC, realmente tem uma diferença estatística nos dois grupos. E então, realmente, a gente tem que realmente olhar para contra os olhos para esses pacientes mais idosos, quando se submeter a procedimentos invasivos. Fístula lateroesofágica, nosso temor também não teve nenhum, né, pela própria especificidade da terapia. Tá? Então, nessa corte de mundo real, a eficácia da ablação por campo pulsado para a fibrilação atrial foi semelhante em pacientes idosos mais jovens, né? Apesar de as taxas de complicação serem comparáveis, uma maior incidência de AVC foi observada no grupo dos idosos, né? Por fim, eu estou trazendo esse trabalho que ele, de uma maneira geral, é uma meta-análise de 30 RCTs, né, de intervenção cardiovascular. Então, assim, aqui tem trabalho da dapagliflozina, né, sacubitril valsartana, e tem também trabalho relacionado à intervenção, como parte, né, na TAV, tem aquele Mosca Freio falando de intervenção em infarto sem sopro, né, nessa população mais idosa. Então, assim, eu trouxe para mostrar que realmente nos pacientes comparados frágeis e não frágeis, realmente você vê que realmente tem eventos adversos, né? Realmente é diferente você comparar, estratificá-los pela fragilidade, você vê que tem uma diferença estatística deles. Mas quando você vai para os resultados, você tem que ver uma grande sobreposição dos frágeis com os não frágeis. Você vê que, então, assim, eles têm um benefício também da terapia implementada. Isso eu estou falando de uma maneira geral. Então, assim, ele conclui que em pacientes com fragilidade houve maior risco para evento cardiovascular e mortalidade. No entanto, a fragilidade não diminuiu a eficácia desse tratamento. As intervenções de ensaios clínicos cardiovasculares parecem ser benéficas mesmo no grupo mais frágil. Tá? Então, assim, o que a gente tem que ver nesse tipo de paciente, assim, realmente é uma população que merece esse tratamento, então você tem que saber estratificar. Então, realmente, acho que essas escalas vão ajudar bastante para a gente separar qual que a gente vai intervir, e também existe uma reversibilidade dessa fragilidade. Tem várias outras intervenções que podem ser feitas. Se você olhar para esse indivíduo, você pode tentar reverter essa fragilidade dele, diminuir sarcopenia, aumentar a mobilidade, aumentar a nutrição. Então, assim, ele pode voltar extratos para trás, né? Isso aí você pode depois programar uma intervenção nesse tipo de paciente. Então, eu queria concluir que, nas minhas considerações finais, que há uma relação bidirecional entre fibrilação atrial e fragilidade na pessoa idosa, né? A fragilidade pode influenciar o prognóstico e o manejo de pacientes com fibrilação atrial, exigindo intervenções personalizadas e uma abordagem holística ou integrada no cuidado da fibrilação atrial. Então, realmente, o conceito de individualização nessa população é fundamental, né? A ablação de fibrilação atrial é superior à medicação antiarrítmica para o controle de ritmo, mas não é isenta de complicações. O olhar para a estratificação do paciente idoso de forma objetiva quanto à fragilidade permite melhor seleção e programação perioperatória para evitar eventos adversos. E a energia de campo pulsado na ablação de fibrilação atrial mostrou-se promissora para a expansão da terapia nesse grupo de pacientes
que incluem a fragilidade. Então, tem um grupo de pacientes que você imaginava submeter a um procedimento invasivo, apesar de muito sintomático, agora você fazendo procedimentos mais rápidos, menos mórbidos, isso realmente você já pode ampliar o leque para esse extrato populacional. Tá certo? Muito bem, Marcos, parabéns. Acho Essa é a minha apresentação, tentei ser mais conciso. que foi bom que complementou, né, a apresentação do Exatamente. Eu professor, acho que realmente isso aí essa estratificação do paciente para nós vai ser fundamental. porque o que a gente vê é que exatamente tem que saber escolher o paciente, o procedimento para Saber aquele escolher. paciente, né? E Saber aí, escolher, e eu pensei, na minha cabeça, antes de estudar esse tema, eu pensei que fosse uma coisa que só ia para frente. Não vi que realmente você poderia reverter algumas coisas, né? Então, realmente, você vê de forma precoce, você antevê isso daí, você pode recuperar esse paciente também, tá? Então, realmente, isso aí eu achei muito interessante. muitas vezes a gente vai precisar mesmo da avaliação mais especializada, do geriatra, para nos ajudar, né, Exatamente. com as múltiplas medicações, né, com as múltiplas É, comorbidades, exatamente. e Assim, eles vão ajustar, fazer parte do nosso heart team, né? é, ajustar a reabilitação, ajustar a medicação e nos Sim, ajudar a isso. definir se já está no momento que já passou, né? Se já é para cuidado paliativo, Exato. melhorar só sintoma, ou se a gente ainda pode pensar em melhorar a sobrevida também, não só sintomas, né? Porque, Exatamente. como o professor falou e você colocou também, as intervenções podem ter a mesma eficácia, mas tem mais complicações nos idosos. Formação obrigação. E um idoso é muito Ciência diferente do disso. outro, né? A gente vê isso muito quando a gente pega nosso grupo de trabalho, os idosos saudáveis clínicos também na iniciativa privada, né? Então a gente vê que um idoso do HC de 80 anos é bem diferente do idoso de uma, de uma TD de 80 anos, né? Que é o determinante social de saúde que muitas vezes tem um impacto, né? Isso mesmo. É impressionante, assim, né? Até mesmo dentro da iniciativa privada, a gente pega pacientes assim, com planos mais simples, é diferente do paciente que tem seguro-saúde, que tem todo o suporte social e econômico, cultural, né, que levou ele até chegar àquela idade. É muito importante a gente não ficar só no. Quando passa um caso para a gente fala assim: ah, não, esse aí eu acho que tem que indicar. A gente lá vê e sentir o paciente e ver que dose nós estamos falando, né? Qual é esse extrato aí. E às vezes, de Exatamente. Exatamente. maneira menos subjetiva, tentar É. trazer as coisas de maneira mais objetiva, né? Que é muito difícil. Acho que eu gostei também realmente isso que você comentou, assim, sair da subjetividade, entendeu? Realmente clareou muito isso aí. Muito bom. Alguém tem alguma dúvida, algum comentário? Eu já mandei esse questionário aí que o professor colocou para a gente, pro meu pai, para minha mãe aqui, pro meu sogro, pra minha sogra, É isso mesmo. para ver como é que eles Ajuda. estão, É, É. né? até para ver que tem coisa que a gente acha que é normal, né? E não É, é normal, né? E não é normal. E Marcos, mesmo você vai aqui, deixar de ser. Pode falar, professor. não, mas o que você falou, Marcos, olha, muito das intervenções da fragilidade é reversível. É reversível. É uma condição, é igual a insuficiência cardíaca, é igual você trata. Exato. Tem alguns que respondem bem, outros não, não é? É a Exato. mesma coisa. Exato. Correto. Então, Exato. o ideal é prepará-lo para qualquer intervenção, né? Para poder ter só o risco da intervenção e não reduzir o Exatamente. máximo o risco global desse indivíduo. Isso aplica a tudo, né? Então, realmente é muito importante isso, né? Agora, eu queria a opinião de vocês em relação a isso, da anticoagulação depois da ablação. Como que vocês fazem Uhum. isso? A Qual o rigor, critério que vocês usam? então, assim, pela recorrência, tudo, então realmente Marco depois pode complementar, realmente a gente tinha a classificação não mudava, assim, de taxa de evento cardioembólico aumentado, então assim, a proposta era que pacientes, por exemplo, não valvar, né, falando FA não valvar, o chá básico acima de 2, então você teria que manter de eterno mesmo, Manter, isso aí tá? realmente era o que tinha, né, aí outra assim, tipo, FA valvar, hipertrófico, isso aí não entra nesse cálculo, teria que manter mesmo. Só que realmente o sucesso foi melhorando. E a gente sempre, assim, você vê que realmente o paciente
tirou antiarrítmico e mantendo o ritmo sinusal e tudo. A própria intervenção nesse IST-EF-NET4 reduziu o AVC, né? Então, assim, mesmo em pacientes que usavam anticoagulação. Então, realmente, a gente estava esperando esse tipo de trabalho sair. Então, o que me chamou a atenção foi quando o paciente já teve em algum momento AVC, a gente não tirava de jeito nenhum. Ele tem uma porcentagem de pacientes com AVC ali naquela casuística dele, tá? Mas realmente tende a ser chá mais baixos, né? Você vê, né? Mais baixos. Então, assim, de uma rotina, às vezes você tem assim, um paciente tem 65 anos e é hipertenso só. Faço chá de Vasco 2. Às vezes é um paciente que fica bem sem antiarrítmico, tudo é um paciente que a gente tira na prática clínica, tá certo? Então, eu acho que esse trabalho vai ajudar a endossar isso daí, para balizar isso daí. O que você acha, Marco? Eu acho que as coisas estão caminhando para isso, né? Eu acho que a gente realmente era bem conservador em manter a anticoagulação, já tem alguns grupos que tiram, né? Mas a taxa de sucesso do procedimento está aumentando, a gente tem mais evidência hoje robusta que a ablação reduz realmente a AVC, isso eu acho que aquele QRF lá tem que mudar, tem que colocar lá também que a ablação reduz a AVC, né? Não só sintomas, internação, porque realmente os estudos estão mostrando isso, meta-análises de estudos de boa qualidade mostrando isso. O problema desse estudo é que ele é muito selecionado, então tem que tomar muito, muito cuidado, que é o que o Marcos falou. Foi em pacientes com FA paroxística, a taxa de sucesso é muito alta. Foram pacientes de baixo risco, o CHA-2-VA médio foi de 2. E foram pacientes muito selecionados. Foram pacientes que depois, o tempo médio entre a ablação e a randomização foi quase 3 anos. Eles não tiveram recorrência nesse período. E depois que eles randomizaram, eles foram acompanhados durante um tempo, também não tiveram recorrência, fazendo Holter seriado. Então, muito selecionado. Realmente, você pegou o cara de baixo risco, com ablação com sucesso, paroxística, não teve nenhuma recorrência, aí você suspendeu a anticoagulação. Então, esse é um grupo. Então, dá para suspender hoje já? Dá, mas com cautela nesse grupo bem selecionado de pacientes aí. Legal. Os que tiveram AVC, realmente eu nunca tive, por exemplo, pra você ter ideia, né? Chá de Vasco 4 para cima, realmente na prática clínica é complicado. Exatamente. Né? Exato. E, Marcos, você pode ficar com mais coragem, em vez de indicar aqui a ablação, agora usa o campo, isso. Campo pulsado, exatamente. Pois é, essa energia nova vai ajudar. À medida que os procedimentos vão ficando mais simples, né, vocês vão ficando mais experientes, as complicações vão reduzindo, taxa de sucesso igual ou melhor, né, com menos complicações. O que a gente achou legal em relação à CRIO, por exemplo, assim, não é que você essa energia, não é que você esteja fazendo menos. Às vezes a gente faz tudo que a gente queria fazer, só que faz mais rápido, né? São catetes que pegam grandes espaços, né? Então, assim, vamos dizer assim. Então, mais largos, né? Então, a área de contato com tecido, então você consegue fazer coisas mais rápidas. Interessante. Né? É isso. Beleza, gente, foi ótimo. Muito obrigado, professor Marcos. Ótimo. Muito obrigado, professor, pela disponibilidade mais uma vez. Estamos à disposição para ter desdobramento, tá, gente? Parceria aí, para a gente caminhar junto e fazer trabalhos conjuntamente, né? Utilizando essas escalas e não ficar nessa coisa empírica, né? Porque realmente você vê que esse trabalho você mostrou, né, Marco? Aquele chamado de frágil. Emendar um doutorado, né? Exatamente. Daria um ótimo pegar todas essas escalas e ver, né? Todas assim, né? São fáceis, né? Para ver realmente quem é quem, né? Quem separar uma coisa da outra, né? Sim. Muito bom. Também gostei muito da reunião. Boa noite, então. Muito obrigado aí. Boa noite. Tchau.